Olá, estamos chegando com o programa que leva até você as iniciativas empreendedoras, os resultados e prospecções das companhias listadas no mercado. E no BMC Business de hoje, nós vamos bater um papo com José Humberto Teodoro, que é CEO da Terra Santa Propriedades Agrícolas, que estreou na Bolsa como a primeira empresa do mercado imobiliário rural. Ela faz a gestão de um portfólio de fazendas destinadas à produção agrícola e é a primeira a oferecer a possibilidade de se investir em arrendamentos de terras. Com esse negócio, a expectativa é faturar cerca de 100 milhões de reais por ano. Como? Nós vamos saber a partir de agora, conhecendo melhor uma das novas empresas da Bolsa, a Terra Santa Propriedades Agrícolas. O principal negócio da companhia é oferecer para empresas e pessoas físicas as melhores terras produtivas. A Terra Santa Propriedades Agrícolas surgiu a partir da Terra Santa Agro, que foi vendida para a SLC Agrícola. Atualmente, a companhia tem 80 mil hectares divididos em 7 fazendas, que estão entre as mais produtivas do país. Elas ficam em diferentes cidades no Mato Grosso, todas com capacidade de plantio de 2 safras por ano em 80% da área cultivável, produtividade superior às médias da região e ficam próximas às rodovias por onde a produção agrícola é escoada. A empresa pretende ampliar a operação para estados do Sul, Goiás, São Paulo e diversificar também as culturas nessas áreas cultivadas. Entre as possibilidades estão a cana-de-açúcar e a pecuária. A Terra Santa tem um time de inteligência de mercado para o mapeamento de novas terras, áreas já produtivas com potencial de retorno favorável para os investidores e para a expansão do portfólio nos próximos anos. Mas antes de bater um papo aí com o José Humberto Teodoro, eu quero trazer ele, o Alex André, especialista de investimentos, parceiro também de todos os dias aqui do BMC Business, está aqui com a gente já. E aí, Alex, dia de falar sobre as novidades aí da Bolsa, também sobre o setor de agro, né? É isso aí, Débora, né? O agro que não para, né? Vem trazendo ótimas novidades. Inclusive, acho que esse bate-papo vai ficar muito bom, né? Ou seja, sabendo das últimas notícias, né? Ou seja, dessa incorporação, enfim, tudo que aconteceu sobre a SLC e Terra Santa, que trazem muitas dúvidas, principalmente para o investidor, né? De pessoa física, e também como deve mudar a operação, sinergia, investimentos, né? Também totalmente, né, esse olhar macroeconômico, né, se tem esse impacto positivo, né, no ano que vem, enfim, como que deve impactar em relação também ao racionamento de energia. Tem diversos assuntos para a gente falar hoje, Débora. Então vamos lá, Alex. A gente também vai trazer mais empresas por aqui hoje, né, com o Alex aí trazendo os dados de Melius, Minerva Foods e BR Properties também. Mas agora, para poder a gente entender melhor as estratégias de negócio da Terra Santa Propriedades Agrícolas, saber mais sobre os próximos passos da companhia, do porquê dessa mudança de modelo de negócio, a gente vai conversar agora ao vivo com José Humberto Teodoro, que é CEO da companhia. Seja muito bem-vindo aqui ao BMC Business, José Humberto. Olá, Débora. Obrigado, um prazer estar aqui com vocês. Bom, vamos lá. Primeiro, para a gente começar, né, José Humberto, logo de cara, vocês apresentam a Terra Santa Propriedades Agrícolas como a primeira empresa listada na Bolsa e com foco exclusivamente no mercado imobiliário rural. Explica para a gente, primeiro, por que essa mudança no modelo de negócios da companhia, como que funciona esse modelo de negócio, que eu acho que tem muita gente questionando isso agora, né? Como que vai funcionar essa logística e de investimento numa empresa onde o ativo é a terra? Débora, a mudança, né, ela se deu porque a Terra Santa Agro, ela era uma companhia que estava com um nível de endividamento muito alto. E a gente era um dos maiores operadores do Brasil, uma das maiores empresas agrícolas do Brasil, e veio de uma transformação, uma reorganização em que a companhia estava muito bem posicionada, gerando caixa, gerando lucros, mas com uma dívida muito alta. E nessa conjuntura, a gente, né, entrou numa negociação com a SLC e vendeu para a SLC a companhia operadora. E a gente ficou com as terras, né? A Terra Santa já era organizada em 2 empresas. Uma era dona das terras e a outra era a que operava, era dona das operações, né? Com essa venda, a gente consegue equacionar o problema do endividamento e a gente se posiciona de uma maneira completamente diferente no mercado, que não é mais uma empresa operadora suscetível a
custo dos insumos, chuva, produtividade, mas sim uma empresa de terras, né, num país, no momento em que o Brasil está aumentando muito a demanda por investimentos, por ativos de baixo risco, de alto retorno, né, ativos diferentes daqueles que a gente encontra usualmente, né? Então a gente entendeu que a geração de valor para os acionistas daquele momento ia ser enorme por resolver o problema da dívida da companhia e por criar essa nova oportunidade, esse novo veículo de investimento em terras, e aí a geração de valor ela continua, inclusive para outros investidores que se adequem, se adaptem e que façam sentido esse investimento em terra, que é o que a Terra Santa vem oferecer. Agora, José Humberto, como é uma novidade na Bolsa, né? O que você diria para os investidores sobre as vantagens de se incluir na carteira ações de uma empresa como a Terra Santa, agora propriedades agrícolas? Muito bom. Eu acho que tem várias vantagens, né? Primeiro, é uma empresa que tem um ativo real por trás, que é a terra, né? Isso já, só isso já diminui o nível de risco do investimento, né? Segundo, o investimento em terra, se a gente olhar historicamente, ele tem sido um investimento com altos retornos e baixa volatilidade, né? Onde a gente tem um dado histórico muito grande é nos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm terras agrícolas, né, o maior produtor do mundo de várias culturas, há muito tempo, né? O Brasil vem ganhando relevância, né, nos últimos anos. Então, olhando as terras agrícolas dos Estados Unidos e os resultados históricos, se a gente pegar um histórico de 100 anos, e aí você não vai ter muitos ativos para comparar, mas vai poder comparar com a Bolsa, com alguns títulos de renda fixa, a gente vai perceber que a relação de risco e retorno de quem investiu em terra foi muito melhor do que de quem investiu no S&P 500. Né? E como que a gente olha o retorno? Retorno puro e simples, né? O retorno financeiro do investimento em terra, que considera o valor da compra da terra mais os rendimentos de arrendamento, ou seja, não é quem comprou para operar, é quem comprou para arrendar para um operador. Ele teve todo o rendimento durante esse período, né? E a volatilidade medida pelo desvio padrão, né? Pelo desvio padrão dos retornos. E os retornos são semelhantes, com uma volatilidade muito menor para quem investe em terra do que para quem investe em bolsa. E na hora que você compara com outros ativos, e a gente não tem um período de 100 anos, a gente vai ter um período aí de 40 anos para povoar essa análise com mais ativos, de novo, terra se destaca, ela é um ponto fora da curva quando a gente olha ali uma linha de risco e retorno. Então, é um ativo que, historicamente, tem gerado excelente retorno. E as expectativas para o futuro, né, elas não são diferentes da do passado. A gente tem a população aumentando, o PIB per capita do mundo aumentando, e aumentando principalmente, quem puxa o crescimento do mundo são os países em desenvolvimento. E por que isso é importante? Porque países em desenvolvimento, países com PIB per capita ali de $5 mil, $10 mil por ano, esses países ficando mais ricos, o impacto no consumo de proteína é muito maior do que países ricos ficando mais ricos, né? Então esses países têm a população crescente, o PIB per capita aumentando, e você tem um fator que é os ganhos de produtividade, eles são decrescentes. O que eu quero dizer com isso? 30 anos atrás, 40 anos atrás, a produtividade em toneladas por hectare aumentava 3%, 4% ao ano. Hoje, é um sacrifício, é difícil, precisa muita tecnologia, muito aprimoramento para a gente conseguir aumentar a produtividade em 1% por ano. Então você tem um crescimento da demanda muito forte, um crescimento da produtividade decrescente e não grande o suficiente para atender essa demanda. Isso faz com que a necessidade de terras agrícolas aumente.
Isso faz com que seja necessário colocar mais terras agrícolas em produção no mundo para atender essa demanda. E quando isso acontece, o preço da terra sobe. Então, historicamente, aconteceu e todo o racional, toda a análise econômica de longo prazo indica que vai continuar acontecendo pelas próximas décadas pela frente. Bom, nesse cenário atual do país, né, com inflação em alta e também projeção de aumentar ainda mais, você acredita que o investimento em terras acaba sendo um potencial, então, defensivo? Totalmente. De novo, né, eu vou me pegar ali nos dados norte-americanos e nosso time aqui de inteligência fez uma análise pegando desde 1915 até hoje a inflação nos Estados Unidos. E a gente identificou 3 períodos em que a inflação operou em níveis altos, 7, 8, 10% ao ano. Né? Teve 3 períodos na história dos últimos 100 anos aí nos Estados Unidos. Nesses 3 períodos, um foi por volta de 1920, o outro foi ali por volta de 1940, 45, e o mais recente no final da década de 70. Nesses 3 períodos, a gente olha o que tinha de alternativa de investimento disponível naquela época. Mas nos 3 períodos, terra performou muito melhor do que a inflação. Quando você compara com outros ativos, por exemplo, ouro performou melhor do que a inflação em um dos 3 períodos, os outros 2 não. Bolsa, S&P 500, a mesma coisa, performou melhor em um dos 3 períodos, os outros 2 não. Títulos de renda fixa, a mesma coisa, performou pior do que a inflação. E terra não, terra performou melhor do que a inflação em todos esses 3 períodos. O que vem de encontro com aquilo que a gente acredita, né? Porque está muito relacionado com commodity, muito relacionado com alimentação, então faz total sentido isso, ou seja, o racional, o que faz sentido, né, ele é confirmado na hora que a gente faz essa análise histórica nos Estados Unidos. Então, é sim um ativo defensivo para períodos de alta inflação. Perfeito. Agora, considerando que o foco do negócio da empresa é arrendar terras cultiváveis, né, quais são as fontes de renda da Terra Santa? Assim, te pergunto isso para poder saber até que ponto elas dependem do resultado, por exemplo, das safras, né? De que forma a empresa se protege dos possíveis impactos aí provocados por questões climáticas e pela cotação também, claro, dos produtos. Perfeito. Débora, tipicamente os contratos de arrendamento, né, eles não têm um compartilhamento do risco agrícola. Então, a empresa que arrenda a terra é como se fosse um aluguel. Se ela produziu muito ou pouco, isso não importa. Ela tem que pagar esse aluguel, né? Então, isso já dá uma tranquilidade para o nosso investidor de que não precisa ficar monitorando se teve chuva, se não teve chuva, né? Se a produtividade está alta ou se está baixa. Esse não é um risco que a Terra Santa corre, né? Agora, é claro que se o nosso operador, né, não produzir, não colher bem, for uma empresa endividada, alavancada, a gente corre o risco dele não pagar o arrendamento. Por isso, a gente escolheu como operador para as nossas terras agrícolas uma das melhores empresas agrícolas do Brasil, que é a SLC, né? Empresa pouco alavancada, altamente tecnificada, né, totalmente capaz de lidar com adversidades, né, climáticas e diversificada também regionalmente no Brasil. Ou seja, às vezes na nossa região pode ser que tenha tido algum problema climático, mas em outras regiões, em outros estados, ela não teve. Então é uma empresa que tem um fluxo de caixa bastante estável. Então essa é uma preocupação que assim, a gente pode tirar aqui da nossa mente, né? Agora, qual o tipo de risco que a gente está correndo? O risco do preço da commodity. Se a commodity sobe, o nosso faturamento vai aumentar. Se a commodity cai, o nosso faturamento vai diminuir. Hoje, né, o que a gente tem de receita de arrendamento é o valor em reais equivalente a 39.900 toneladas de soja por ano.
E aí, quando a gente pega os preços de hoje da soja, a gente vai chegar numa conta que deve estar dando algo em torno de 95, 97 milhões de reais. Né? Se a soja sobe mais, esse número vai subir. Se a soja cair, esse número vai cair. Essa é a lógica da nossa receita. Perfeito, Zé Humberto. Eu quero trazer o Alex André, que é meu parceiro aqui na BMC, para poder ele participar aqui desse papo, porque ele também tem perguntas aqui para você, Alex. Muito obrigado, Débora, pelo espaço. Né, José, muito obrigado aí pela participação. Sempre muito bem-vindo aqui. A minha pergunta é bem simples, né? Perguntando um pouquinho sobre o faturamento, né, da companhia. Como vocês enxergam aí a partir do segundo semestre? E também vou mandar outra pergunta também falando um pouco mais sobre endividamento logo após. Legal. Alex, bom, a companhia, ela, como eu disse, né, a Terra Santa, eram duas empresas, a Terra Santa Agro, né, ela tinha a empresa de terras e tinha a empresa operadora. A empresa de terras, ela tinha um contrato de parceria com a empresa operadora. Então, a nossa receita deste ano, até agosto deste ano, ela vem deste contrato de parceria com a Terra Santa Agro, que era a empresa holding, que agora a SLC é dona da Terra Santa Agro, né? Que a parceria, aí sim, é um percentual da produção, né, mais os preços das commodities, tudo está impactando essa receita. Esse contrato de parceria, ele terminou no final de agosto. E no começo de setembro agora, começa o contrato de arrendamento com a SLC, né? Então, o contrato de arrendamento, ele é por ano safra, então ele vai de agosto até setembro, né? E no ano que vem entra a próxima safra. O pagamento do arrendamento é referente a este ano safra. Então, o que a gente vai ver no nosso balanço e no caixa da companhia? A gente vai ver um reconhecimento de receita de 1/12 desse arrendamento a partir de setembro. Do ponto de vista de caixa, o pagamento é feito no final de abril, no dia 30 de abril, né? Mas a receita continua sendo reconhecida até agosto do ano seguinte, né? Então, o resultado nosso deste ano, ele vai ter 8 meses de parceria agrícola, que vai até agosto, e vai ter 4 meses de arrendamento na nossa receita. Essa é o econômico aí do nosso balanço deste ano. O balanço do ano que vem vai ser 8 meses do contrato de arrendamento da safra 21/22 e 4 meses do arrendamento da safra 22/23. E assim entra em regime. Legal. E como que fica a dívida, né, da nova companhia, né, a alavancagem financeira e, consequentemente, como os investidores podem enxergar nessa política de dividendos também? Legal. Bom, o endividamento da companhia, né, a gente fez toda a negociação para terminar com um endividamento próximo de zero. Esse era o nosso objetivo quando a gente sentou na mesa para negociar a venda da empresa operadora, né? Então, e a gente conseguiu esse objetivo. A gente a negociação ainda não está 100% fechada, ainda vai ter uma conta agora de ajuste de preço que vai acontecer no mês de setembro, que acontece principalmente porque a safra atual, né, ela é uma safra que a maior parte do resultado dela é nosso, a gente negociou assim. Então, a gente está esperando acabar a colheita do algodão, que já deve ter acabado aí ontem, hoje, ou vai acabar nos próximos dias, e assim se confirma a produtividade, a gente consegue calcular o valor desse estoque, dessa produção, e aí a gente faz essa conta de ajuste de preço com a SLC. Então, claro que a gente fez toda a transação com hipóteses, né, projetando produtividade, projetando essa conta para que, se a nossa projeção der certo, se a gente acertar naquilo que a gente acreditava que ia acontecer, o endividamento ia ficar bem próximo de zero, né? Tá tudo caminhando para que isso daí se confirme, tá? Então, a gente deve ter uma companhia com endividamento muito baixo, próximo de zero, né? E por ter pouca dívida, né, a gente vai ter um faturamento de cerca, na casa dos 100 milhões de reais, né? O que a gente tem de custo ou de despesa? Que a gente não tem o CPV, né? Não é uma empresa típica que tem
o custo do produto vendido, a gente não está comprando matéria-prima para produzir, né? É só receita de aluguel. A gente tem despesas administrativas, corporativas, e a gente tem os impostos em decorrência do lucro, né? O nosso objetivo é distribuir o restante na forma de dividendos para os nossos acionistas. Então, a ideia é que a gente faça isso todos os anos. Muito bom, muito obrigado. Débora? Seu Humberto, numa entrevista no início do mês, né, você comentou que a diferença da Terra Santa para outras empresas do setor listadas na Bolsa é que elas também operam na produção, enquanto vocês, né, estão se limitando ao arrendamento das terras. Na prática, qual que é a vantagem desse modelo escolhido pela Terra Santa? Vocês consideram que a possibilidade de também passar a operar nas terras, por quê? Débora, eu acho que, sim, como todo modelo, né, tem vantagens e desvantagens. Eu diria que ele é diferente, né? Ele é diferente do ponto de vista de risco, é diferente do ponto de vista de retorno esperado, né? Apesar dos dois estarem no agro, ele proporciona para quem está investindo um racional muito diferente. Por exemplo, se você é uma empresa operadora, tem ano que você vai dar prejuízo. No ano que você vai dar prejuízo, você não vai conseguir distribuir dividendos. A Terra Santa Agro é muito difícil você ter um ano que vai dar prejuízo. Mesmo que a commodity caia 30%, 40%, a gente não tem CPV. A margem de EBITDA é na casa dos 80%, 85%. Né? Então é muito pouco provável que a gente dê um prejuízo. Então é uma companhia que vai se confirmar como uma grande pagadora de dividendos. E, além disso, esses dividendos eles vão aumentando ao longo do tempo. Pelo menos, isso foi o que aconteceu historicamente. Por quê? O preço da terra ele vai aumentando. E o preço da terra aumenta por quê? Porque o fluxo de dividendos aumenta. As duas coisas estão ligadas. No final do dia, é uma taxa de retorno, é um yield, é um cap rate, o arrendamento contra o preço da terra. Ele tem um pouco de variação, às vezes o arrendamento está mais alto, às vezes está mais baixo, mas são intrinsecamente ligados um ao outro. Então, o que a gente viu acontecer historicamente? O preço da terra subir muito acima da inflação e o preço do arrendamento também subir muito acima da inflação. Então, você tem uma geração de valor por conta da apreciação da terra, aquele racional que eu trouxe ali no começo, ganhos de produtividades decrescentes e não suficientes para atender a demanda mundial por alimento, né? Isso faz com que a terra suba, faz com que os arrendamentos subam. Então você tem o capital protegido, porque a terra está valorizando, e uma renda de arrendamentos que é crescente ao longo dos próximos anos. Isso é o que um investidor que queira investir em terra agrícola pode esperar. É o que o investidor que queira investir na Terra Santa pode esperar. Uhum. Ainda nessa entrevista você comentou sobre os planos de expansão, né, da companhia, uma meta de adquirir terras em outros estados e oferecer também áreas cultiváveis para outras culturas. O que já tem definido desse processo de crescimento? Quais estados, assim, quais culturas? Seria uma expansão já no curto prazo? Não, Débora, não seria uma expansão no curto prazo. O nosso acionista ele está muito mais preocupado em consolidar esse modelo agora, virar essa página da transação com a SLC, né, mostrar o que é a nova empresa. Então a gente está trabalhando muito forte nisso daí. A gente precisa, né, para o crescimento da companhia, ele precisa de um financiamento. Né? A gente não tem dinheiro no caixa para comprar fazenda. Como eu disse, dívida líquida próxima de zero. Isso significa que não tem dívida e não tem caixa. E eu também coloquei né, anunciei aqui que todo o caixa que a gente receber de arrendamento, a gente vai usar para pagar as contas e o restante a gente quer distribuir como dividendos para os nossos acionistas. Então, eu não tenho caixa para comprar a fazenda agora. A gente está montando um time de prospecção, vamos procurar oportunidades de negócio, mas a gente precisa também trabalhar a parte do funding, a parte do levantamento dos recursos para essa
para essas aquisições, né? E aqui eu acho que a gente tem de novo uma vantagem competitiva contra outros compradores de terra, porque por a gente ser uma empresa listada, né, a gente consegue usar como moeda de troca a nossa própria ação. Então, o que eu imagino que seja um bom veículo de crescimento seja incorporação por ações. A gente vai identificar uma fazenda de uma família que queira vender porque não tem sucessão, seja lá por qual for a razão, a gente incorpora a fazenda na Terra Santa e a gente paga com ações. Esse é um caminho de financiamento, por exemplo. Mas para isso acontecer, o preço da ação ele precisa refletir o valor das nossas fazendas no mercado. E para o preço da ação refletir o valor de mercado das nossas fazendas, a gente precisa dialogar, a gente precisa contar para o investidor o que é essa nova classe de ativo, né? Esse é o pedágio, né, do pioneirismo. Eu tenho um trabalho muito grande pela frente, junto com o nosso time de relação com investidores, que é de conversar com o maior número possível de investidores para explicar o que é o investimento em terra, o que ele pode esperar investindo em terra agrícola. E aí, como que a Terra Santa, né, se enquadra dentro desse universo de investimento em terra agrícola. Então, são coisas que têm que andar juntas. A gente está fazendo um esforço muito grande de RI, divulgação dessa nova classe de ativo e, ao mesmo tempo, a gente está preparando o nosso pipeline para novas aquisições. Mas a energia, o foco está agora em consolidar a nova companhia. Perfeito. Bom, considerando que a Terra Santa Propriedades Agrícolas, né, surgiu quando a SLC Agrícola comprou as operações da Terra Santa Agro e que ela foi também formada em 2006, do resultado da incorporação da Brasil Ecodiesel, Maeda Agroindustrial e Vanguarda Participações, como ficam os investidores que tinham ações dessas antigas empresas, né, agora, né? Muitos ficaram na dúvida, né, dos desdobramentos dessas funções e do impacto também disso nos papéis. Como foi esse processo aí de transição nesse cenário? Eu acho que foi muito bem conduzido, a gente foi dando transparência, aliás, a gente sempre fez isso, né, tem nos últimos anos, muita transparência de todas as decisões que a gente está tomando, às vezes, né, por estar aqui na gestão, na frente, na liderança da companhia, eu fico sabendo de informações estratégicas antes, porque eu estou participando, não é que eu fico sabendo, eu estou gerando essas informações. No momento em que elas se tornam um fato e a gente toma uma decisão, eu vou correndo contar para o mercado, porque tomamos essa decisão. Eu quero que os investidores, né, e sempre me posicionei assim, tenham o maior número de decisões possível para tomar suas decisões. Se querem, o maior número de informações possíveis para tomar suas decisões. Se querem continuar acionista ou não querem continuar acionista. Então, a gente sempre prezou muito pela transparência. E a transação não foi diferente, né? A gente foi divulgando passo a passo, foi tudo muito bem pensado, muito bem discutido, né? E no final, teve uma adesão muito grande da transação, né? Tinha bônus de subscrição também, a gente divulgou muito bem para todos esses bonistas como que eles deveriam fazer, né? A maior parte, esmagadora maioria, exerceu os bônus de subscrição na companhia, né? O que mostra para mim que foi muito bem divulgado e que as pessoas entenderam, né? É claro que tem ali um percentual que às vezes não acompanha tão de perto, mas na prática o que aconteceu foi que no dia 31 de julho, né, no último dia útil de julho, foi o último dia que as ações de Terra Santa Agro foram negociadas, né? E quem era acionista dormiu naquela sexta-feira com ações de Terra Santa Agro, que era Tesa 3, e acordou na segunda-feira com ações de Land 3 e algumas ações de SLC. Então foi uma transação assim, muito simples para quem estava olhando de fora. O valor econômico ele foi totalmente preservado. Na verdade, né, sem nenhuma notícia, mas o papel acabou subindo ainda uns 10% depois que, na segunda-feira, depois dessa transação. Talvez seja pelo próprio fato da
da confirmação, né, de mais uma etapa. Tem sempre aquele fator da incerteza que acaba influenciando os preços das ações. Conforme essa incerteza foi sumindo ao longo do processo, o preço da ação foi subindo, né? Isso a gente viu nitidamente aí durante esse período. Perfeito. Zé Humberto, das 7 fazendas, né, que a Terra Santa tem hoje, 5 estão arrendadas para a SLC Agrícola. A meta de vocês é continuar oferecendo terras cultiváveis para uma única empresa ou vocês pretendem variar também os clientes? Assim? Isso depende do quê? Tem alguma previsão? Não temos obrigação nenhuma de oferecer fazendas para a SLC. A gente gosta muito da SLC, né? Uma vez que a gente resolve comprar uma fazenda, ela é uma das empresas que claramente a gente considera arrendar nossa fazenda para eles, né? Mas pode acontecer que às vezes tenha um outro arrendatário naquela região, melhor posicionado, né, com um apetite maior e queira pagar um preço maior, ou pode acontecer também de ser uma outra cultura, que a SLC não privilegia ou que ela não tem interesse, como, por exemplo, uma fazenda de cana-de-açúcar ou uma fazenda de pecuária, e aí o arrendatário pode ser outro. Uma fazenda de cana-de-açúcar, o arrendatário pode ser a própria usina, pode ser um grande operador, né, de cana-de-açúcar. O fato é que a gente é uma empresa muito preocupada com quem é o arrendatário, né? A gente quer pessoas boas, pessoas que, né, trabalhem adequadas com a legislação, né? Esse é um ponto super relevante que a Terra Santa já vinha fazendo, né? Reservas legais, áreas de preservação permanente, né? Mananciais, tudo muito bem cuidado. Então, a gente vai fazer toda uma due diligence antes de arrendar a fazenda para alguém. Perfeito. Eu quero aproveitar que a gente está falando aí sobre as terras da Terra Santa, já tem algumas perguntas aqui do pessoal que está assistindo a gente. Uma das dúvidas aqui do nosso chat do portal do Rafael Rodrigues é sobre o tamanho das propriedades da Terra Santa em hectares, e ele também pergunta se todas estão localizadas no Mato Grosso. Sim, hoje todas as nossas fazendas estão no Mato Grosso. A gente tem pouco mais de 80 mil hectares de área, dos quais metade é área preservada e cerca de metade é a área que está arrendada para a maior parte para a SLC. Tem uma fazenda pequena arrendada para um produtor que a gente já tinha, né? A Terra Santa mesmo já não operava essa fazenda por ser uma fazenda pequena, deslocada, difícil de enquadrar em um bloco de operação nosso, né? Então, mas é uma área muito pequena, são cerca de 100 hectares apenas arrendado para esse produtor. O restante está totalmente arrendado para a SLC, todas no Mato Grosso, das áreas mais produtivas do estado, áreas muito boas em que a gente consegue fazer 2 safras cheias, né? Tipicamente, as nossas áreas são cultivadas com a primeira safra de soja, depois começa a colheita de soja ali em janeiro e começa o plantio de algodão em janeiro, e depois em fevereiro, conforme a colheita de soja continua, faz o plantio do milho em fevereiro. Na hora que a gente soma essas 2 safras, né, esses 40 mil hectares, eles ultrapassam 70 mil hectares de lavoura em um único ano agrícola, né? Então são áreas realmente muito boas, muito cobiçadas pelos operadores, por produtores rurais. Por isso, até foi um ponto que a SLC trouxe na negociação, que ela queria um arrendamento, ela queria um contrato de 20 anos. E a gente fez com a SLC um contrato de 20 anos agrícolas, porém, a gente tem uma cláusula nesse contrato que a cada 3 anos a gente reajusta o preço para ficar compatíveis com os preços de mercado, né? Que a gente, toda a nossa tese de investimento é de que esses preços tendem a subir ao longo dos anos, então foi fundamental a gente ter colocado essa cláusula de reajuste de preço a cada 3 safras. Perfeito. Bom, a gente também sabe que o bom desempenho, né, do agro hoje está muito ligado à tecnologia, né? Então, quais instrumentos vocês pretendem usar
para melhorar essa questão da performance da Terra Santa, considerando, né, claro, que vocês não operam mais na produção, mas apenas no arrendamento, de que forma a tecnologia pode ajudar a melhorar o desempenho da empresa? Débora, a gente está começando a buscar informações de preços de terra no Brasil inteiro, né? E a gente tem algumas fontes, não tem tantos dados, mas a gente tem um histórico até razoável ali, pouco mais de 20 anos, e aí a gente já começa a fazer algumas análises estatísticas para identificar regiões, identificar culturas que eventualmente estão relativamente mais baratas, né? Então, eu acho que essas análises estatísticas elas vão evoluir para uma inteligência artificial buscando e trazendo informações e contando para a gente qual é a próxima região, qual é a região que ainda não se valorizou, ou que está defasada, ou que tem mais potencial de valorização. Então, no lado das análises, né, acho que a tecnologia tem aqui para ajudar, né? É um negócio novo também, a gente está começando isso daí agora, mas já pinta e já parece que tem um caminho muito grande de desenvolvimento e de melhoria. Perfeito. Bom, a Terra Santa Propriedades Agrícolas também está listada no segmento do novo mercado da B3, né? A gente sabe que cada vez mais os consumidores ou investidores estão atentos a essas soluções ESG. O que mudou em relação à pauta ESG da companhia após essa mudança aí de modelo de negócio? Eu quero até trazer, inclusive, tem um questionamento aqui que é do professor Lucas Esmeraldo, que está aqui assistindo a gente, que ele também pergunta mais ou menos algo sobre isso. Diz que o programa de arrendamentos se preocupa ou exige práticas sustentáveis. A SLC Agro, que é o arrendatário, tem uma série de certificações de boas práticas, né, e de preocupação com sustentabilidade. Isso é um pré-requisito? Então, acho que aí já dá para poder a gente juntar e falar um pouquinho sobre essas questões ESG da companhia. Legal. Tá perfeito, eu acho que é nessa linha mesmo, tá? Assim, a Terra Santa Agro, né, era uma companhia muito preocupada com o social, né, nas regiões onde a gente estava, né, nas comunidades, a gente sempre trabalhava muito junto, era uma empresa que estava a gente era muito reconhecido no Mato Grosso por ser uma empresa preocupada com o meio ambiente, preocupada com as pessoas, né, com os nossos colaboradores, com os familiares dos nossos colaboradores e com as comunidades que eles estão inseridos, né? E aí vem esse desafio, como a gente continuar isso tudo, sendo que agora a gente não está mais na operação, né? Então, são discussões que elas estão no nosso pipeline, que a gente vai ter essas discussões mais aprofundadas, né? Mas um dos caminhos que a gente já identificou é exatamente esse, escolher produtores que estejam conectados com as demandas mundiais de governança. Governança é bom pelo próprio retorno, pela própria garantia de receber o arrendamento, né? Então, economicamente faz total sentido, né? Mas que estejam também conectados com os temas sociais, que estejam preocupados em gerar valor para a comunidades que eles estão inseridos e, obviamente, com os temas ambientais, né? A gente tem, inclusive, o que faz uma gestora de terras, né? A gente acompanha as operações das nossas fazendas para ver se elas estão sendo feitas em conformidade, para ver se o nosso arrendatário não desmatou um hectare que não podia ter desmatado, para ver se o nosso arrendatário está descartando corretamente as embalagens que ele tem que descartar, que ele não está poluindo um rio, né, um manancial. Então a gente tem a gente faz esse trabalho, essa é a gestão, né? Não é só ir lá e fixar o preço da soja e receber o arrendamento. A gente precisa garantir que o nosso ativo esteja sendo bem cuidado, né? Então, começa com escolher um bom parceiro, começa com criar esses requisitos na seleção e passa por ter um time, um acompanhamento periódico rodando dentro das nossas próprias fazendas. Uhum. Zé Alberto, tem uma outra pergunta que é do Diego Paganini. Ele diz assim: gostaria de saber do José qual que é a vantagem para o investidor da Terra Santa em comparação a um fundo imobiliário de setor agrícola.
José Humberto, me ouve? Acho que a gente perdeu um pouquinho aqui a conexão do José Humberto. Eu vou ver se a nossa produção consegue aqui recuperar com ele a conexão, que eu acho que é interessante a gente, né, responder essa pergunta do Diego Paganini, que realmente aqui, acho que no contexto, inclusive, que a companhia está nesse momento, né, nessa transição aí de modelo de negócio, para que a gente possa trazer esse questionamento aí, né, sobre as vantagens, reforçando mais uma vez, né, as vantagens de se investir num modelo de negócio como esse que a Terra Santa agora, né, tem, que a Terra Santa Propriedades Agrícolas. Inclusive aqui o Cristiano tá mandando aqui uma mensagem para mim dizendo assim: olá, Débora, por favor, questionar sobre os concorrentes da Terra Santa. Tudo bem, Cristiano, eu vou perguntar sim, fica tranquilo. De antemão, assim, do modelo de negócio que a Terra Santa Agro se incorpora agora, está começando a partir de agora, teoricamente eles não têm nenhuma outra concorrência, já que eles são, né, esse título já se apresentou dessa forma, como os primeiros aí da B3, com esse modelo de negócio, de arrendatário, né, de terras agrícolas. Então, até então, eles não teriam aí realmente uma concorrência para poder, né, pelo menos nesse momento, mas com certeza ainda assim vou passar sua pergunta para ele, para que você consiga, então, ter essa sua dúvida esclarecida. Eu vou ver, o pessoal da produção está me dizendo que até então não tem ainda conexão com o José Humberto, mas então, vamos tentar só mais um pouquinho para poder ver se a gente consegue trazer ele aqui, antes da gente continuar aqui, né, com o nosso BMC Business de hoje, dessa segunda-feira que a gente começou aí a semana já, né, com o mercado aí agitado. Vamos ver se a gente consegue, então, trazer o José Humberto aqui de volta. Voltou? Então vamos lá, José Humberto, consegue me ouvir agora? Sim, escuto bem. Perfeito, a pergunta José foi Humberto. Sobre a diferença com fundos imobiliários, né? Isso, a vantagem de se investir, né? Qual seria a vantagem para o investidor da Terra Santa em comparação ao fundo imobiliário do setor agrícola? Essa pergunta foi do Diego Paganini. Legal. Eu não tenho conhecimento de fundos imobiliários agrícolas que oferecem exatamente a mesma coisa que a Terra Santa oferece, que é um retorno de arrendamento mais valorização imobiliária, né? Mas também é um mercado muito novo, né? Os fundos ainda estão sendo criados, a própria legislação do FIAGRO é uma legislação nova, né? Então, imagino que fundos serão criados, né, daqui para frente com um perfil semelhante àquilo que a gente tem, né, aqui ao da Terra Santa, né? Então, eu acho que, inclusive, a própria Terra Santa, né, a gente mesmo, né, são assuntos que a gente vai discutir aqui dentro, né? De repente, a gente, quando a gente vai fazer uma gestão do portfólio de fazendas, de repente a gente vai querer, um dos jeitos de financiar a compra de uma fazenda é vendendo uma fazenda, né? Se por acaso numa região que a gente está, uma fazenda que a gente entende que o preço está muito alto e tem uma região que tem um potencial de valorizar mais, a gente pode eventualmente vender aquela fazenda para comprar uma nova fazenda. A venda daquela fazenda pode até acontecer para um FIAGRO, por exemplo, para um fundo de investimento no agro. Então são coisas que o mercado está ainda engatinhando no mercado de fundos, né? E a gente, por já ter esse canal, por já ter esse histórico de ser uma empresa, a gente nasce como uma empresa, né? Mas tem vantagens e desvantagens aí na hora que a gente compara entre empresas e fundos, porém ainda tem uma certa incerteza de, né, todo esse tema fiscal, como vai ficar, né, nos próprios fundos e tal, mas acho que é um negócio que vai coexistir, né? Empresas e fundos vão trabalhar muito, muito em conjunto nos próximos anos. Eu quero trazer aqui o Alex André novamente, ele que está aqui conosco, né, participando também aqui, meu parceiro, José Humberto. Ele tem perguntas, ele também está acompanhando o pessoal lá do portal, ele também tem perguntas aí do pessoal, né, Alex? É isso mesmo, recebi aqui algumas perguntas. Rafael Rodrigues perguntando qual é o NAV, né, o Net Asset Value, estimado pela companhia dessas terras, e também outra pergunta aqui falando sobre o aumento de preço dos terrenos, se não dificulta o retorno sobre os investimentos. Essas duas perguntas aqui que eu recebi aqui no portal da BMC News. Legal. Bom, a gente, de tempos em tempos, a gente já contratava a Deloitte para fazer uma avaliação das nossas terras, né? Não era um tema tão relevante para a Terra Santa Agro, que era uma empresa
eminentemente operadora, né, mas a gente mantinha o mercado ciente de quanto valia. A última avaliação que a gente fez foi no final de 2018. Né? De lá para cá, os preços da soja subiram, os preços da terra subiram. Então, se a gente pegar no final de 2018 e atualizar pelos relatórios da IHS Markit, por exemplo, né, que divulgam ali os preços de terra nas regiões que a gente está, né, então você parte de uma avaliação da Deloitte em 2018, atualiza esses números pelo que o IHS Markit divulgou de valorização da terra nos últimos anos, você deve chegar em algo próximo de 2 bilhões, 2,4, 2,5 bilhões de reais como valor de mercado das nossas terras. Porém, a gente contratou a Deloitte e muito em breve a gente deve divulgar, e assim que a Deloitte terminar esse trabalho de estimar o valor de mercado das nossas fazendas, a gente vai divulgar o novo relatório da Deloitte. Então, a gente sai ali de um relatório de 2018 em que a Deloitte divulgou algo em torno de 1,3 bi, e a gente vai ter um novo relatório, provavelmente nas próximas semanas aí sendo divulgado. Né? Agora, a pergunta de se a valorização dos preços das terras, se ela não atrapalha, né, os investimentos. Bom, eu acho que investir em terra, você tem que ter paciência, né? Não precisa comprar, não faz sentido você comprar quando os preços estão muito altos. Mas essa valorização que a gente enxerga, ela acontece de forma desigual. Né? Então a gente vê regiões que valorizaram muito, regiões que não valorizaram tanto assim. Ou às vezes até a valorização ligada pela cultura. Né? Então terras de soja e de algodão valorizaram muito, terras de pecuária talvez não tanto assim. Então você tem algumas oportunidades de mercado, né, para expansão. Né? E lembrando que se a gente fizer incorporações, ou seja, comprar fazendas com emissão de novas ações, né, a gente vai estar pegando o nosso valuation contra o valuation daquela fazenda que a gente está comprando. Mas se a gente enxerga que aquela fazenda que a gente está comprando tem um potencial de valorização maior do que o nosso, mesmo que ela já tenha valorizado muito, né, se o potencial de valorização é maior, significa já uma boa diversificação, né, um bom caminho de crescimento. Né? Então, e talvez não faça sentido você levantar caixa do mercado no momento em que a terra está alta para comprar terra num preço alto. Né? Melhor esperar, e a gente sabe que o mercado é cíclico. Né? Vai ter momentos em que o preço está muito alto, está muito aquecido, vai ter momentos que ele vai estar um pouco mais deprimido, apesar de ter muito pouca volatilidade no mercado de terras. Não é igual à Bolsa de Valores, que a gente vê, né, no auge ali da crise do ano passado, cair para quase metade do que o que está hoje. Né? No preço de terra você não vê isso daí acontecendo nessa magnitude. Mas tem alguma volatilidade, sim, e a gente vai estar muito atento a essa volatilidade para colocar em prática o nosso plano de crescimento. Muito obrigado. Débora? Obrigada, Alex. Só uma última pergunta aqui, então, Zé Humberto, para a gente se caminhar aqui para a reta final desse nosso papo, que é o Rui das Neves, que ele está perguntando qual que seria o percentual de alavancagem, né? Isso se tiver, e também prazos indexadores. Vocês possuem algum hedge aí? Então, a Terra Santa, ela hoje é uma companhia muito pouco alavancada. A gente não tem alavancagem financeira, como eu disse, esse número ainda vai ser definido agora no mês de setembro com aquele cálculo de ajuste de preço que a gente está fazendo com a SLC, que depende da safra corrente, mas a nossa expectativa é dívida líquida muito próximo de zero. E a gente também não tem alavancagem operacional. Como eu disse, a gente não tem CMV, a gente não tem o custo da mercadoria vendida. A gente não compra insumos para produzir a mercadoria que a gente vai vender. A gente recebe o arrendamento. Então, é uma companhia que trabalha com margens de EBITDA na ordem dos 80%, 90% de margem. É uma companhia realmente muito pouco alavancada, tanto no ponto de vista financeiro, quanto no ponto de vista operacional.
Perfeito, Zé Humberto. Eu quero muito agradecer a tua disponibilidade, teu tempo aqui de vir falar um pouco mais sobre essa nova Terra Santa, né, propriedades agrícolas, sobre essa mudança no modelo de negócio, sobre quem é agora, né, a Terra Santa. E, claro, deixar aqui um espaço para que você faça suas considerações finais ou também explique qualquer coisa que você acredita que seja importante reforçar agora aqui com os investidores. E olha, sintam-se sempre à vontade aqui para poder usar desse espaço, para poder ter essa conexão direta aqui com os investidores, porque essa é a ideia aqui do BMC Business. A nossa ideia aqui na BMC é sempre levar aí realmente informação que gere valor para os investidores, por isso que a gente está aqui. Então contem sempre conosco, esperamos vocês. Legal. Débora, é um prazer. Eu acho que, como eu disse, é um trabalho que a gente precisa fazer, é o preço do pioneirismo, né? A gente precisa levar informação para os investidores, mas eu acho que é importante, né, se consolidar essa imagem do investimento em terra como algo seguro, né? Hoje mesmo eu estava vendo uma frase do Warren Buffett, que ele diz assim: só compre algo que você ficaria perfeitamente feliz em segurar caso o mercado feche por 10 anos. Né? Esse é um ativo que quem compra terra, ninguém compra para ficar com menos de 10 anos. Os produtores, todos os fazendeiros, né? Eles compram terra pensando em longo prazo, né? E aqui a gente consegue oferecer essa possibilidade para os investidores, pessoas físicas, que às vezes não têm conhecimento, não têm escala, né? Então é um ativo que não tenho dúvida nenhuma, vai se consolidar no mercado com uma nova classe de ativo. Outras empresas surgirão, o que é muito positivo, não vejo como concorrente, pelo contrário, acho que ajudam a divulgar, ajudam a difundir essa informação, né? Então acho que vocês estão ajudando a gente aqui a fazer um trabalho, a gerar bastante valor para os investidores. Então agradeço muito ao espaço aberto e sempre que precisar, pode contar com a gente, estamos à disposição para voltar aqui. Perfeito, vocês também, Zé Humberto. Então espero você, até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, até mais. Até uma próxima. E essa foi a participação do José Humberto Teodoro, que é CEO da Terra Santa Propriedades Agrícolas. Espero que vocês tenham gostado aí sobre esse papo, né, sobre a companhia, esclarecido um pouco aí as dúvidas sobre quem é agora a Terra Santa. E a gente vai continuar falando de outros resultados por aqui, de outras empresas, hoje começando pela Melius, né, que recentemente confirmou, né, o economista Marcos Lisboa como conselheiro independente da companhia e que, em relação aos resultados desse segundo trimestre, registrou um prejuízo, né, Alex, se comparado aí com o mesmo período do ano passado, né? É isso mesmo, Débora. Também lembrando, né, que a base de clientes do Melius cresceu bastante, né, junto com as últimas aquisições, inclusive aquisições internacionais, né, Débora, que também trouxeram grande visibilidade para o case. E também outros números, né, que inclusive trazem, né, muita debate, né, inclusive de alguns analistas, sobre o preço do papel, que também, né, voltou, né, a ter aí, inclusive nas últimas semanas, no último mês, né, o all-time high, agora devolveu, né, as últimas altas, mas tirando um pouco do preço do ativo, né, ou seja, isso também traz uma leitura, como você disse, né, Débora, em questão dos resultados do segundo trimestre, em questões operacionais, né, vieram muito bons à medida que a companhia também vem agregando novos serviços dentro da base do Melius, tá? Isso que a gente vai falar um pouquinho do segundo trimestre da companhia, tá? Então o que nós temos aqui para falar do segundo trimestre, né? A gente sempre fala aqui de alguns pontos operacionais, né, da Melius, como receita líquida, né? Cresceu 120% comparado ao ano passado. Cartões solicitados, né, cresceu 13 vezes, são mais de 6 milhões de cartões solicitados. O GMV, né, ou seja, todo o valor transacionado ali, são mais de 3,7 bilhões de reais. E o TPV também totalizou, crescendo 7 vezes, 2,1 bilhões de reais. Ou seja, números muito fortes, né? Claro que é a base comparativa do ano passado, segundo trimestre. Tá? Também tem o fator ali, né, como pode dizer, não recorrente à medida, né, que a gente está falando do trimestre que foi afetado pela pandemia. Mas pela primeira vez na história, né, a companhia conseguiu aí mais novos compradores na Vertical Shopping, né, em maio e junho, que durante o período da Black Friday, né? Então a gente consegue observar aqui que desde novembro de 2019, né, que foi a Black Friday ali, depois de 2020, a novembro de 2020, depois eles conseguiram ter aí novos compradores à medida
A gente consegue ver também esse GMV, né, pelo primeiro ano de compra, a gente consegue ver uma vertical muito forte, à medida que a companhia também consegue angariar, né, novos compradores aí nesse modelo de negócio. E à medida do tempo também que a gente consegue ver que a primeira vez num trimestre, né, eles atingiram mais de 1,5 milhão de cartões solicitados. Então, como a gente falou daquele número, né, de 6 milhões de cartões, né, agora, deixa eu ver aqui, cartões solicitados, né, são 6 milhões no segundo trimestre, o TPV cresceu 7 vezes, como eu comentei, mas o TPV trimestral também cresceu 7 vezes, né, para 763 milhões de reais, né, ou seja, a companhia conseguiu crescer muito na sua base de cartões solicitados, né. E nesse momento, né, a gente consegue ver a receita líquida, que cresceu 120%, né, no comparativo anual, né, então a gente conseguiu chegar numa parte de 54,5 milhões de reais, lembrando que a maior parte é Brasil, né, 47 milhões de reais, na parte internacional são 8 milhões de reais, né, um número bem pequeno comparado à operação total, mas vem crescente, né, ou seja, a medida da receita líquida, a gente consegue observar também, comparado ao ano passado, a gente consegue ver a parte internacional também chegando um pouco mais de 11 milhões, mas no Brasil, de forma geral, né, também crescendo ali 164 milhões de reais. Tá? Bom, receita líquida pro forma, né, com as aquisições, né, ou seja, a companhia fez algumas aquisições ao longo do tempo. Então, se a gente somar tudo isso, né, a gente consegue chegar no número de 255,5 milhões de reais. Lembrando que no ano passado, a gente estava falando de um número de 102,9, ou seja, um crescimento de 148%. E aqui a receita do shopping, né, cresceu mais de 100%, né, no ano contra ano. Então a gente tem aqui, tanto em relação na parte internacional, né, que ficou em quase 11 milhões de reais por aqui, mas a gente coloca a receita líquida de shopping também, quando a gente pega na base trimestral, comparando um com o outro. Brasil ficou 37,9 milhões de reais, internacional ficou 8,2 milhões de reais. Tá? Na parte de serviços financeiros, é um ponto que eu destaco bastante, a companhia deixa de ser só uma empresa de cashback, né? Coloca uma empresa como até um próprio banco, né? Um conceito de one-stop shop, consegue angariar diversos serviços dentro da plataforma do Melius, como cartão de crédito, enfim, e outros serviços financeiros. Então a receita líquida de serviços financeiros cresceu 300%, né? Mais 300%, 313% para 8,4 milhões. Receita líquida também, quando a gente consegue comparar com essa vertical de financeiro, segue em crescimento muito forte, né? Então, ou seja, a companhia consegue angariar e investir também em crescimento próximos aí, nos próximos trimestres, né? Então, a gente consegue ver aqui o foco no crescimento do time, né? Com despesas de pessoal e a parte de software, né? Que vai angariar a parte do SG&A. A gente consegue ver também as despesas de cashback de marketing, né? Totalizando 6,6 milhões de reais. Em relação a EBITDA, né, também itens extraordinários, né, 4,8 milhões de reais, você consegue ver aqui, né, a relação de um EBITDA, né, ou seja, o EBITDA que era positivo, né, no trimestre passado, 4,9 milhões de reais, agora negativo, 2,4 milhões de reais, né, à medida que a gente consegue observar, né, esse ajuste de itens extraordinários, senão esse valor seria maior, negativo em 7,2 milhões de reais. Tá? Por isso que a companhia está investindo muito em relação a aumentar o seu time, né, de inteligência, né, tanto de tecnologia e também, né, na sua parte de marketing. Né? Então, aqui a companhia, na parte de pessoas, é um ponto muito importante para os planos da companhia nos próximos trimestres, que é continuar reforçando o time, especialmente de produto, né, tecnologia, marketing, usuários, né, continuar crescendo a base de usuários, potencializar os produtos e serviços, ou seja, trazer novos usuários e dentro desses usuários, né, que vão fidelizar, né, ou seja, que vão ser fiéis ao serviço da Melius, consequentemente eles vão aí, ao mesmo tempo, trazer, né, monetizar toda essa base ao longo do tempo. Né. A questão do shopping internacional, que eu falei, que é avançar nessa vertical de shopping, né, internacional, trazendo novas, né, features, né, na busca de engajamento e retenção de usuários, e transição para o novo cartão e app, né, ou seja, à medida que ele é usuário do Melius, já usa o cashback, ele já vai lá, tem o cartão Melius, enfim, já abre conta, né? E tem ali a questão do aplicativo também, que traz diversas funcionalidades. Então, redução dos investimentos de marketing para o cartão atual e priorização do desenvolvimento do novo app e também do novo cartão. Tá? E falando rapidinho aqui da relação que o mercado espera de EBITDA, né? Ou seja, o mercado espera no longo do ano de 2022, né? que a Melius traga aí um pouco mais de 32 milhões de EBITDA, em 2023, 108 milhões de EBITDA, em 2024, 131 milhões de reais de EBITDA. Assim como o lucro, né, o mercado espera que no ano que vem, né, a companhia entregue 33 milhões de lucro líquido ajustado, 87 milhões já no ano 2023 e 105 milhões de reais em 2024 de lucro líquido. Tá? Em relação a recomendações, nós temos aqui 5 recomendações de compra e uma recomendação neutra, lembrando que o BTG recomendou a R$60, Itaú BBA a R$64, Bradesco BBI a R$90, Outperform. XP Investimentos, né, também recomendou a R$48, Débora. Então esses são os principais pontos que a gente comentou, tanto operacionais como financeiros da Melius.
Boa, Alex. Agora a gente vai falar também de Minerva, né, que anunciou nesse mês uma joint venture com a Salik, né, do Fundo Soberano da Arábia Saudita, Salik, destinada à aquisição dos frigoríficos especializados em ovinos lá na Austrália. Como é que foi o segundo trimestre da companhia, Alex? Legal, Débora. Eu acho que esse ponto, né, de expansão na Austrália, que é um mercado estrategicamente muito importante de proteína global, inclusive, né, a gente olhar para outros players também que estão crescendo muito forte, inclusive até a própria JBS também vem integrando novas aquisições por lá, né, também, né, em outros produtos que eles não têm aí uma base tão forte, né, como a gente vê aqui em mercado de peixes. Então, a própria Minerva vem correndo atrás, né, também vem ganhando market share ao longo do mundo inteiro, que o forte, né, da Minerva, para quem conhece, né, é a América do Sul, né, ou seja, eles estão muito fortes nesse mercado e querem ampliar, né, o seu horizonte também, né, de atuação. Então, isso que a gente deve observar também nos próximos trimestres. E falando de resultado, Débora, como você perguntou, é isso que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Ou seja, o que nós temos aqui de resultados operacionais e financeiros, né? Então, em relação às participações das divisões, né? A gente tem aqui a divisão Brasil, que corresponde a 47% aqui do resultado, até na Foods também, que é uma participação, né, na América Latina, aqui 46%, a divisão de Trade corresponde a um pouco mais de 7% por aqui, tá? Em relação ao segundo trimestre, né, números próximos aqui, como a gente comentou, né? Utilização da capacidade, né, a gente consegue ver aqui no consolidado, a gente consegue chegar agora em 74%, na Terra Food 76%, e divisão indústria do Brasil um pouco mais de 70%, quase 71% de utilização de capacidade. Lembrando, está muito em linha, né, com o histórico, mas claro, muito acima de 2020, mas ainda, né, próximos aí do resultado de terceiro trimestre e quarto trimestre, então da companhia, né, mesmo ganhando e participação, né, comparado ao primeiro tri, né, a companhia conseguiu desenvolver uma utilização de capacidade muito forte, né, comparado aqui a Brasil, né. Em relação a exportações consolidadas, a gente consegue ver aqui a Ásia desponta de uma região ali, 48% das exportações, só na China são 36% e outros países da Ásia 12%, Américas 18%, né, o segundo maior exportador. Também temos o Oriente Médio, né, a União Europeia, também a NAFTA e África. E exportações consolidadas também, de forma geral, a gente consegue observar uma predominância muito forte na Ásia, quase 50% por aqui, né. Relação de resultados operacionais financeiros, né, receita líquida crescendo quase 43%, né, são mais de 6 bilhões de reais e 288 milhões no segundo trimestre, né, a gente vê um resultado crescente ao longo dos últimos tris. E também receita líquida anual, a gente consegue ver né, um resultado quando a gente consegue observar do segundo tri, mas anual, né, ou seja, puxando para cá, né, de lá até então a gente consegue ver um pouco mais de 22 bilhões. Né. EBITDA e margem EBITDA, a companhia ficou 8,7 bi de margem EBITDA, abaixo do segundo trimestre, ficou em 13,4, né, vem reduzindo margem e à medida que a companhia também vem reduzindo, né, mas de uma forma bem flat a sua relação de geração de caixa, né? A companhia ficou em 485 milhões, no segundo tri ficou até melhor, ficou em 545, mas ficou abaixo do quarto trimestre, até mesmo ficou abaixo do segundo trimestre do ano passado, que registrou, né, 590 milhões no ano passado e agora 545 milhões, tá? Quando a gente fala de alavancagem financeira, é um ponto bem interessante, né? A gente vê aqui em relação da dívida líquida da companhia, ficou um pouco mais de 5 bilhões 309 milhões de reais. E também quando a gente pega alguns números, né, a dívida bruta ficou em 11 bilhões de reais, um pouco mais de 11,6 bilhões, né, o caixa equivalente de caixa, a companhia tem um pouco mais de 6,3 bilhões de reais em caixa, a dívida líquida, como eu comentei, 5,3 bilhões de reais, a alavancagem, né, quando a gente coloca aqui em dólar, né, tá 2,6 vezes, em reais 2,4 vezes, né, em relação ao histórico, né, quando a gente tem aqui desde o ano passado, está muito em linha e, consequentemente, né, a companhia, né, diminuiu a alavancagem do Brasil, né, comparado ao trimestre passado, né, de 2020, diminuiu 0,2 vezes a alavancagem, mas, né, aumentou a alavancagem em dólar, né, 0,4 vezes. Tá? Então, quando a gente consegue ver aqui em relação à dívida líquida por EBITDA, 2,4 vezes em reais, como eu comentei. Resultado líquido em fluxo de caixa operacional, né? A gente tem aqui um resultado líquido, né, depois de R, contribuição social, né, do segundo tri, 117 milhões, e um fluxo de caixa operacional de 484 milhões de reais. Lembrando que tem alguns ajustes aqui, como variação da necessidade de capital de giro e ajuste do resultado líquido aqui de menos 39 milhões de reais. Tá? A relação do fluxo de caixa livre, como eu comentei, né, como que a gente consegue chegar nesse número, é o 14º, né, trimestre consecutivo de fluxo de caixa livre da companhia, né, positivo. Então a gente consegue ver, tanto em relação de CAPEX, né, variação do capital de giro, como eu comentei, 406 milhões de reais, itens não recorrentes que foram bem baixos, né, 6 milhões de reais, a gente consegue chegar nesse número aqui de fluxo de caixa livre recorrente 647, tirando o resultado do hedge cambial de 222, a gente chega no resultado de 425 milhões de reais de fluxo de caixa livre, tá?
Quando a gente pega aqui, né, o bridge da dívida, né, a gente consegue observar, a companhia tinha uma dívida líquida, né, como eu comentei, de 5,3 bi. A gente pega dividendos, 383 milhões, pega o fluxo de caixa recorrente. A gente pega aqui na questão do hedge, também o hedge não caixa, variação do cambial da dívida, 103 milhões. A gente consegue chegar nesse número, né, muito próximo do que a gente viu ali no trimestre passado, 5 bilhões 309 milhões de reais, tá? Estrutura de capital, é um ponto bem interessante, né? A alavancagem média, né, como eu comentei ali em reais, 2,4 vezes. Posição de caixa, como também reforcei um pouco anteriormente, 6,3 bilhões de reais. Né, a companhia, de acordo com a política de hedge, né, a companhia mantém redeado no mínimo 50% da exposição cambial de longo prazo. Tá? Então isso é normal, a companhia vem fazendo isso. Por isso que tem alguns ajustes, né, em relação à hedge, como eu comentei ali atrás. Duration da dívida melhora para 6,4 anos, ou seja, joga a dívida para frente e diminui, né, o custo médio. E aproximadamente 57% da dívida bruta vencerá entre 2028 e 2031, ou seja, mais de 50%, quase 60% da dívida vai vencer depois de 2028, tá? Ou seja, a gente está falando aqui, ó, desde 2024 para frente são 70% da dívida e 20% da dívida vai até 2022, tá? Segundo trimestre de 2022. Lembrando que nesse ano, né, de 2021, nós temos um terceiro tri, né, o vencimento de mais de 1 bilhão de reais de dívida, tá? Então a companhia também vem lançando novas dívidas, como a emissão de CRA, né, de 1,6 bi, que foi em abril de 2021. Também notas, né, de 2031 com cupom de 4,37%. Né, com resgate das notas de 2026, com cupom de 6,5% e uma redução de 220 bips, né, de juros por ano e redução de endividamento bruto. Ou seja, eles vêm regatando notas, né, com juros mais altos, né, que era juros de 6,5%, e eles emitiram, né, com um cupom mais abaixo, 4,375%, né, ou seja, muito mais baixo, jogando a dívida para frente e recomprando também, como eles falaram aqui, ó, recomprando a mercado a nota de 2028 da Minerva, 41,2 milhões de dólares em maio de 2021. Tá? Então, esses são os principais pontos, que não só a Minerva vem fazendo isso, mas diversos outros players do mercado que vem interessando, né, ou seja, esse movimento financeiro para mitigar aí a relação da estrutura de capital, ficar muito mais atrativa. Em relação a destaques, como eu comentei, a gente vai passar aqui alguns pontos, né, repetitivos aqui para fixar como foi o resultado da Minerva. O resultado líquido, né, da companhia, 116,7 milhões, né, o fluxo de caixa livre no segundo trimestre, 425 milhões. Exportações, né, correspondeu a 70% da receita bruta, lembrando, né, que quase 50% foi Ásia, né, 48%. A alavancagem medida pelo índice, né, dívida líquida por EBITDA, como eu comentei, 2,4 vezes em reais, posição de caixa 6,3 bilhões, duration da dívida 6,4 anos, lembrando que 70% da dívida, né, está em 2024 para frente, né, 57% da dívida em 2028 até 2031, e outros destaques, né, nós temos aqui pagamento de dividendos complementares, que foi em abril, divulgação de compromissos da ESG da Minerva e conselho consultivo também da parte de sustentável e de inovação e evolução da cultura organizacional e do plano de desenvolvimento de liderança da companhia. Participação das exportações, né? A companhia é a maior exportadora da América do Sul, está falando um pouco mais de 20% do market share, exporta para Uruguai, Argentina, Paraguai, Colômbia, também Brasil, claro, né, com o mercado interno, mas os estados aqui de São Paulo, Minas Gerais, né, Distrito Federal também, Mato Grosso, a gente tem também na região do Tocantins também, né? Então exportações de divisão Brasil, nós temos aqui também, como eu comentei, quando a gente compara aqui em relação da Ásia, chega um pouco mais ali de 50% e da Tena Foods de 42%, tá? Quando a gente compara aqui em relação ao que o mercado espera no terceiro e no quarto trimestre, em relação à EBITDA, né, geração de caixa, né, operacional, o mercado espera um pouco mais de 553 milhões no terceiro trimestre e que melhore, né, no quarto trimestre para 606 milhões de reais. Lembrando que a companhia divulgou, né, um EBITDA de 544,9 milhões de reais no segundo trimestre de 2021. Tá? E aqui nós temos algumas recomendações de analistas, são 6 analistas recomendando compra e 5 analistas recomendando neutro, BTG colocando neutro a R$12, está o BBA recomendando compra a 17, Morgan Stanley também colocando ali a R$15, e também temos Goldman Sachs colocando neutro a R$10,30, HSBC colocando compra a R$18 e também temos Santander colocando compra a R$15. Por fim, nós temos JP Morgan neutro a R$13 e também R$13. Credit Suisse recomendando as ações da Minerva. Débora. Perfeito, Alex. E agora é hora de falar de BR Properties, né, que anunciou recentemente também um programa de recompra de ações, né, iniciado em agosto de 2020. Isso vai mudar de alguma forma aí o próximo tri da companhia, Alex? Olha, Débora, se depender da vacinação, né, e da volta do pessoal, dos escritórios, dos funcionários dos escritórios, acho que tem muito argumento, né, para a companhia melhorar seus resultados operacionais. Principalmente, Débora, que a gente está falando do segundo trimestre de 2021, que compara com do ano passado. Né? Do ano passado foi o pior momento da pandemia,
o momento que as pessoas ficaram, né, fazendo principalmente o home office, né, teve o maior período restritivo no Brasil. Então isso a gente consegue ver uma melhoria operacional e que o mercado espera não só olhar no retrovisor, como a gente vai fazer aqui agora, mas trazer uma visão um pouco mais reflexiva do que pode ser, né, os resultados de acordo com o consenso do mercado e também como a companhia vem apresentando sua melhoria de resultados operacionais. Tá? Então isso que a gente vai trazer em perspectiva para todos vocês agora, né? Então, valor de mercado do portfólio, né? A gente está falando um pouco mais de 9 bilhões de reais, né? Lembrando que no ano passado beirou, né, os 7 bilhões, principalmente ali comparado ao quarto trimestre. Acho que esse valor não aumentou tanto comparado ao terceiro tri. A companhia também vem fazendo aquisições também relevantes e vendendo algumas participações que não fazem tanto sentido. Acho que mudou, né, a relação de mix, né, da participação da BR Properties em relação ao que eles acham que fazem sentido. Quando a gente compara aqui, né, ou seja, qual é a composição desse portfólio de 9 bi, né, ou seja, em relação tanto a valor quanto a BL, na área bruta locável. A gente compara aqui com 84% está em escritórios de AAA, né, escritório de altíssima qualidade, né, principalmente localizados na região aqui, ou só de São Paulo, ou na região da grande São Paulo aqui, também nas grandes capitais, né, que tem um alto valor agregado, que são escritórios aí que têm aí selos, né, ou seja, que são aí principalmente ligados à sustentabilidade e também a relação de um ponto, né, ou seja, comercial muito bem localizado, né, nos bairros aqui, principalmente aqui de São Paulo, tá? Também Rio de Janeiro, enfim, nas grandes capitais. Escritório por si só, que não é laje corporativa, né, um escritório menor, ou seja, nas áreas periféricas, corresponde a 10%, e 7%, né, industrial, logístico, enfim, galpões, né, tudo que corresponde à área industrial, tá? Em relação à ABL, acho que não tem tanta novidade, né? Escritório AAA corresponde a 50% da ABL, 38% a relação industrial, porque industrial corresponde a maior ABL e menor valor, né? Ou seja, justamente porque os galpões são muito maiores do que os escritórios, né? Por isso que tem uma área bruta locável maior, mas em relação de valor agregado, né, os escritórios AAA, né, ou seja, nas lajes corporativas possuem um valor agregado maior, tá? Por isso que a gente consegue ver essa discrepância entre composição de valor e composição da ABL, tá? Também a parte de escritório de forma geral corresponde a 12% da ABL, da área bruta locável. Receita líquida a gente viu crescendo 6%, né, comparado aos 6 primeiros meses do ano passado, são um pouco mais de 160 milhões. Composição da receita, lembrando, 92% do resultado da BR Properties são escritórios AAA e também escritórios tradicionais áreas periféricas. Lembrando, AAA é o que tem aí a maior característica da companhia. Industrial, 4%, serviços também, a gente não pode esquecer que também tem uma parte pequena do resultado, 4% por aqui, tá, da receita líquida. Despesas gerais administrativa, né, G&A, a gente consegue ver uma queda de 3%, então interessante, a gente vê uma alta da receita, uma queda do G&A. A gente consegue ver aqui em relação, o que teve diminuição, né? Se a gente consegue ver em relação a despesas operacionais caíram 37%, também em relação de honorários da administração caíram 10%, tiveram um aumento aqui, uma provisão de stock option que aumentou 273%, né, em relação ao segundo trimestre, tá? O que a gente passa aqui para a gente falar sobre EBITDA? A companhia também aumentou sua EBITDA, 10% comparado aos 6 primeiros meses e 6% comparado ao segundo trimestre do ano passado. Já a margem, né, era de 69%, foi para 70%, e nos 6 primeiros meses a gente está falando de uma margem de 72% de margem EBITDA. Já o resultado financeiro líquido da companhia, né, saltou 280% nos 6 primeiros meses e 406% no segundo trimestre do ano passado. Tá? A gente está falando um pouco mais de 28 milhões de reais, tá? 28 milhões e 470 mil reais. Lucro, né? A companhia consegue aí ter um resultado de 41 milhões de reais nos 6 primeiros meses, né, de lucro. Quando a gente compara aqui também em relação ao lucro líquido também ajustado, né, a gente consegue ver aqui uma queda, né, também de 24%, chegando a 69 milhões de reais em relação aos 6 primeiros meses de 2021. E no segundo trimestre também a companhia caindo 43% para 26 milhões de reais. E a margem de fluxo de caixa também, a gente consegue ver aqui também com 43% comparado, né, no segundo trimestre com o ano passado, 33%. Tá? Endividamento, a gente tem alguns pontos interessantes, né, para a gente falar. Relação dívida líquida por EBITDA, né? Então a gente está comentando aqui um pouco mais, né, de 8,5 vezes. A companhia aumentou drasticamente sua alavancagem comparado ao ano passado, ficou em 2 vezes. Consequentemente, né, o ano passado foi bem desafiador, então a companhia conseguiu, né, aumentar sua alavancagem à medida, né, que também a dívida líquida veio aumentando ao longo do tempo. Isso é bem natural, né? E o cronograma de amortização da companhia, por isso que a gente consegue ver um aumento da alavancagem justamente, né, porque 2022, 2023, 2024 e 2025 é onde tem a maior participação, né, de dívida da companhia, tá? Aqui desligou a TV, mas vamos ver se a gente consegue voltar aqui, Débora, para a gente falar. Lembrando que eu tenho os números aqui para a gente continuar a nossa apresentação, ver se a nossa equipe aqui consegue ligar aqui a nossa TV para a gente continuar aqui. Isso aí, vai ligar. O pessoal já está até olhando aqui do lado ali para o pessoal do switcher ali. A Renata já está se movendo ali, viu, Alex, para poder conseguir colocar aí
o PPT já direto aí na nossa transmissão para que vocês consigam acompanhar os números que o Alex está trazendo aqui para vocês e a gente continue aqui falando sobre esses números aqui da companhia de BR Properties aqui, né, desse segundo trimestre, como o Alex bem vinha explicando. A TV já foi ligada, só para vocês saberem, mas ao vivo é assim mesmo que acontece, né, Alex? E a gente continua agora de onde você estava falando, Alex. Obrigado, Débora. Ao vivo é assim mesmo, senão não teria graça, né? Pois então vamos lá. Cronograma de amortização, lembrando, por que a alavancagem aumentou? Justamente porque a dívida de curto prazo está muito maior do que a dívida de longo prazo. O que a gente observou em outras companhias, eles pegam essa dívida de curto prazo, joga para frente, diminui a dívida, não é que a gente viu aqui, conseguiu observar em relação ao BR Properties. Se eles vão fazer isso, já é outra história, né? Que a gente consegue ver relação histórica. Então, a maior parte da dívida está em 2023, até um endividamento considerável também em 2025, e ao longo de 2026 a dívida também, né, bem mais baixa, né, comparado a esses 3, 4 anos para frente. Tá? Em relação, quando a gente consegue ver aqui em relação de EBITDA, né, resultado de despesa, né, EBITDA pelo resultado, a gente consegue ver esse resultado de 3,4 vezes. Quando a gente vê aqui o LTV bruto e líquido, consegue chegar no resultado de 22% do LTV líquido e 30% do LTV bruto. Tá? Então, chegando nesses números, o que nós temos aqui de projeção de EBITDA? Né? Eu gosto muito de falar desse número. Companhia, né, espera no terceiro TRI, né, os analistas, né, 77 milhões de reais de EBITDA, 84 milhões de EBITDA no quarto trimestre, 95 milhões de EBITDA no primeiro TRI e no segundo trimestre do ano que vem, 102 milhões, ou seja, melhoria, constante geração de caixa, consequentemente, lucro líquido também, que pode chegar até 61 milhões de reais, que seria no segundo trimestre de 2022, de acordo com o consenso do mercado, Débora. E logo aqui, falando de recomendações de analistas, né, temos aqui 4 recomendações de compra, 2 recomendações de neutra e 2 recomendações de venda, tá? Lembrando que Bradesco BBI está colocando aí compra 12,50 também, né? A Morgan Stanley recomendando aí, né, underweight para 9,50. Também temos aqui Credit Suisse a R$10, BTG também a R$15. Market Performer, né, neutro ali, Itaú BBA 10,90. Por último, temos Santander colocando compra 12,80. As recomendações de analistas, né, de BR Properties, Débora. Pois é, Alex, eu já estou pegando aqui, inclusive, a nossa programação para poder conseguir soltar um spoiler aí para o pessoal do que a gente vai ter aqui amanhã na BMC, para poder a gente trazer aqui as informações para vocês aí que estão acompanhando a gente, para que vocês já se programem aí para ficar de olho. Olha só, hoje a gente teve Terra Santa, né? Amanhã a gente vai ter HBR aqui no BMC Business e Trisul logo depois de amanhã, em seguida, dia 2, tem Log. Então, fiquem de olho aí, né, do que a gente está trazendo aí de programação. Amanhã a gente tem HBR, né, Alex? Legal. Semana do Real Estate, né? Acabei de falar de BR Properties, então vai ser bem interessante para a gente falar um pouquinho do que a gente pode esperar, Débora, porque tem diversos fatores, né? Tanto inflação, aumento do preço dos insumos, né? Que a gente fala aqui de Selic, curva longa de juros que tem realmente impacto no financiamento imobiliário, como que está em relação a galpões, que a gente vai falar com a Log. Então tem diversos assuntos, inclusive até com a Trisul também, que é um ponto bem importante quando a gente fala aí de um produto, né, de um valor agregado maior do que a baixa renda, né? Então tem diversos questionamentos que a gente pode abordar e, claro, né, ler todas as suas dúvidas que vocês vão enviar no portal da BMC News ao vivo para todos nós, né? Aliás, e a HBR, né, Alex, que eu estava até dando uma olhada aqui nas últimas informações que a companhia teve, né, tem a retomada de operação em alguns shoppings também, existem algumas coisas que a gente pode aí trazer, né, para a pauta aí com o pessoal amanhã. Já se preparem, já façam suas perguntas, né, para poder trazer aqui para a gente conseguir manter essa interação que é muito importante aqui, é claro, né, sobre essa questão aí realmente do impacto aí do valor de matéria-prima e dos insumos, é uma coisa que a gente já vem falando bastante aqui na BMC. Aliás, inclusive, hoje pela manhã a gente já vinha também falando um pouco mais sobre como é que está aí essa questão das commodities. Então, quem está de olho na nossa programação já está bem ligadinho aí do como que está aí, do que tem acontecido, né, Alex? Além de tudo isso, ainda tem os riscos fiscais, que a gente sabe que, né, os riscos domésticos que acabam aí fazendo com que o Ibovespa descolhe um pouquinho lá de fora, né? Quem está acompanhando a gente aí desde manhã conseguiu ver esse cenário muito claramente aí do que tinha acontecido, do que vem acontecendo, né? Ainda mais em vésperas de feriado e de movimentações aí políticas, né, que estão prometendo aí, né, nesse próximo final de semana, né, Alex? Com certeza, Débora. Acho que em relação a dados, né, que nós temos aqui de dados, tanto de fluxo, né, de compra e venda, o que a gente consegue observar é que o investidor institucional local, né, e a pessoa física local aqui no Brasil segue, né, no fluxo de venda, né, num período curto, né, de tempo, quando a gente pega aqui tanto na base semanal, mas por outro lado, Débora, nós temos aqui em relação, né, ao investidor institucional estrangeiro, né, o gringo, que vem comprando bolsa aqui no Brasil. Claro que não são números tão expressivos,
mas colocando em valores relativos, né, ou seja, a gente consegue ver que o estrangeiro continua, né, com uma posição comprada em bolsa, quando a gente fala aqui do Ibovespa de forma geral. O que traz em relação à preocupação de curto prazo, né, principalmente que a gente consegue, né, observar nos entrevistados aqui da BMC News, enfim, em todos os noticiários que a gente traz aqui ao longo do dia, né, que o investidor institucional estrangeiro está muito preocupado com relação do âmbito fiscal brasileiro, ou seja, que realmente impacta. Lembrando que na semana passada, quando a gente estava vendo, né, em relação a precatórios, essas dúvidas, a Bolsa, né, simplesmente derreteu, principalmente em relação de queda, né, em relação à preocupação do que deve ter em relação a pagamento de dívida, arrecadação, que está vindo muito forte, mas em arrecadação principalmente, Débora, em destinação de programas sociais, né, que o ano que vem tem eleição. Então é uma outra dúvida, não basta só arrecadar, mas também como que o governo deve gastar esse dinheiro e pagamento de dívidas. Então isso, até o momento, não tem nenhuma grande preocupação, mas o risco fiscal, né, isso fica rondando o mercado, que por hora, né, o investidor local, tanto pessoa física como institucional, segue preocupado porque tem aí, né, o feriado, como você comentou, de 7 de setembro, e tem diversos rumores aí, né, que pode, né, acarretar no curto prazo do mercado. Mas por hora, né, a gente consegue ver aí que os resultados das empresas, por forma geral, como eu venho comentando aqui todos os dias no BMC Business, estão vindo aí muito consistentes, muito fortes de forma geral, quando a gente fala aqui, principalmente consegue também observar, né, o consenso do mercado. Então acho que não tem nenhuma grande preocupação adicional por hora, Débora. Perfeito, Alex, é isso aí. Mas vamos lá, tem live hoje? Sempre temos lives, né, Débora, lá no canal do Instagram, né, também deixar um grande convite para todos vocês, para você que nos acompanham, né, bmc.news no Instagram, nos segue lá todo final de dia ali pelas 7 horas da noite, eu e Rafael Lara, que também agora vai entrar aqui junto com a Hanna Beltrão, né, para comandar o BMC Now, vai falar um pouquinho mais do fechamento de mercado, sempre de uma forma bem descontraída e, claro, não deixando só de falar dos papéis do Ibovespa, mas dos papéis de mercado de forma geral, Débora. É isso aí, Alex. Então a gente vai ficando por aqui, mas como o Alex falou, vocês ficam na nossa programação, vocês continuam na nossa programação com a Hanna Beltrão e Rafael Lara, que eles estão chegando com as últimas notícias aí do mercado no BMC Now. Além disso, temos as nossas redes sociais aqui da BMC, o Instagram, @bmc.news, o nosso portal que tem atualização o tempo inteirinho aí com tudo que está acontecendo no mercado nacional e internacional para todos vocês. Então, fiquem ligados que a gente tem notícia o tempo inteiro aqui da BMC para poder conseguir gerar valor realmente aí ao que você precisa para os seus investimentos, que é essa nossa missão por aqui. Bom, eu vou ficando por aqui, mas continuem. A Hanna e o Rafael já estão chegando aí, hein? BMC Now. Tchau, tchau.